Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o professor doutor Tiago Rosito. Vamos lá. Urologista, chefe do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde coordena a Unidade de Urologia Pediátrica e Reconstrutiva, e presidente eleito da Sociedade Ibero-Americana de Urologia Pediátrica. Reconhecido nacional e internacionalmente, o Dr. Tiago possui formação sólida e vasta experiência no cuidado de crianças com doenças urológicas, desde condições comuns até casos de alta complexidade. No episódio de hoje, vamos entender melhor o que faz um urologista pediátrico e quais são doenças mais frequentes, como o diagnóstico, tratamento precoces podem mudar a vida dos pequenos pacientes. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Cláudio. É um maior prazer estar aqui para a gente ter essa conversa aí, que eu acho que vai ser muito produtiva, tanto para as crianças, para os pais, para os pacientes, para todo mundo. Com certeza. Então vamos lá. Tiago, para começar, o que é exatamente a urologia pediátrica e qual o papel do urologista nessa área? Essa é uma pergunta muito boa, tá? A urologia pediátrica ela é uma sub-área da urologia, tá? Ou seja, a gente tem que fazer a cirurgia geral, a gente tem que fazer 3 anos de urologia e depois disso, pelo menos mais 1 ou 2 anos de urologia pediátrica. Ou seja, são aí 7 a 8 anos de formação até que a gente possa adquirir a expertise necessária para cuidar das malformações e de todas as alterações urológicas que podem acontecer nas nossas crianças. Então é uma das sub-áreas mais complexas, apesar de desconhecidas da urologia. É mesmo. E quais são as doenças mais comuns que o senhor trata em crianças? A urologia pediátrica ela é muito variada, né, eu vou ter desde patologias ou alterações muito comuns, muito simples, como a fimose, como o xixi na cama, que é a enurese noturna, como o testículo retido, que a gente chama criptorquidia, até doenças extremamente complexas, que em geral são as doenças congênitas, aquelas doenças que a gente nasce com a doença. Normalmente variações anatômicas muito severas, como a hipospádia, como a estrofia de bexiga, como dilatações do trato urinário durante a gestação e logo após o nascimento, que podem ter uma repercussão terrível ao longo da vida destas crianças, né. Então, a gente anda entre o céu e o inferno na urologia pediátrica. Que coisa. E olha, só esses nomes aí, né, eu fico pensando, como que os pais podem identificar os sinais de alerta para problemas urológicos infantis? E lembrando que hoje a gente vive numa sociedade muito sexualizada, né, onde cada vez mais existe preocupação com genitália. E, por exemplo, tamanho de pênis dos meninos. O que que tu fala a esse respeito, Thiago? Bom, falando de tamanho de pênis, de menino, isso é um hot topic atualmente no Brasil, né. Existe uma discussão muito grande dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, dentro do Departamento de Urologia Pediátrica da Sociedade Brasileira, devido a propagandas indevidas, ah, basicamente em redes sociais de alguns colegas que falam muito sobre tamanho de pênis, né. Então, assim, o maior objetivo é tranquilizar. Existe uma patologia chamada micropênis, que alguns colegas têm, feito viralizar nas redes sociais, numa tentativa de angariar pacientes, né, e assustar os pais, tá. Ou seja, seriam meninos com pênis extremamente pequenos, que não desenvolveriam, que não teriam uma vida adulta adequada e que eles necessitariam de algum tipo de intervenção ali ao redor dos 8 ou 10 anos. Isto é uma mentira, isto é uma grande picaretagem para se ganhar likes nas redes sociais e para se ganhar pacientes à distância. O pênis do menino, ele raramente é patológico, ou seja, o micropênis é algo raríssimo, né. Ao longo desses 20 anos em que eu faço urologia pediátrica, tanto no hospital de clínicas, quanto no consultório privado, onde a gente atende milhares de pacientes ao longo dos anos, eu vi 2 pacientes com micropênis, tá. O que a gente vê normalmente é o desenvolvimento normal, né, mas vou te dizer que é cada dia mais comum chegar no consultório mães e pais, sempre com meninos ao redor dos 9 ou 10 anos, onde esse menino já começou a crescer e o pênis ainda não. Então, o que que é bom a gente ressaltar?
praticamente inexiste micropênis, tá? Por mais que tu ache que o pênis do teu filhote é pequeno, ele muito possivelmente é normal. E a gente tem que lembrar que o menino ele vai se desenvolver em uma janela muito longa. Eu vou ter meninos com 10 anos entrando na puberdade, e vou ter meninos de 14 que ainda não entraram. O desenvolvimento do pênis, ele ocorre em alguns momentos. Basicamente, entre nascer e 2, 3 anos, a gente tem uma mini puberdade. Ali o pênis do menino cresce. Dos 3 até a gente entrar na puberdade, ele praticamente não cresce. Então, o pênis de um menino de 13 anos que não entrou na puberdade, que ainda não começou a produzir os seus hormônios, ele é praticamente do mesmo tamanho de um menino de 3 ou 4 anos. Isso é absolutamente normal. Só que isso causa muita confusão às vezes quando eu tenho um primo menor que tem o pênis maior do que o meu filho de 12 ou 13 anos, quando eu tenho irmãos, né? Então a gente tem que lembrar que o pênis tem uma variação grande de normalidade. Assim como eu tenho homens que vão ser muito altos e outros mais baixos, isso é normal, o mesmo eu vou ter com o tamanho do pênis. A gente não deve repor hormônio em criança. A gente não deve usar testosterona em criança. Tudo isso não leva a um aumento maior do pênis. Eu usar a testosterona, como tem alguns colegas que de uma maneira muito arriscada estão indicando em crianças, só faz com que eu acelere o processo da puberdade. Então eu vou ter ali um ganho visual, que serve para acalmar o pai, a mãe, a avó, tá? Mas vai prejudicar enormemente o desenvolvimento dessa criança, que vai entrar mais cedo na puberdade, que provavelmente vai ter uma estatura menor e que vai ter uma série de complicações mais adiante. Então está proscrito o uso de hormônio masculino para aumentar pênis. Não existe uma janela onde a gente possa aumentar o pênis. Não existe uma janela onde os pais vão salvar o menino da questão do tamanho do pênis. E numa sociedade, como tu mesmo falaste, extremamente sexualizada como a nossa, isso é um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Que coisa, né. A gente tem visto muito na internet hoje, os milhões de seguidores e pessoas que procuram um nicho, e por isso é tão importante a gente trazer especialistas para falar sobre isso, para alertar a população, para acalmar e tranquilizar os pais, as mães, os avós aí, né, que se preocupam com relação à genitália dos filhos. Então, assim, muito importante a tua fala aqui, né, até para alertar e principalmente pela referência que tu és. Fala pra gente, o que é a hipospádia e como é feito o tratamento? Ótimo. Agora a gente saiu de algo muito comum, normal, de todo mundo, que é o seu desenvolvimento do pênis, para uma das malformações mais comuns que podem ocorrer no menino. A hipospádia é a terceira malformação mais comum que pode afetar um menino, né? O que que é a hipospádia? Por algum motivo que a gente não tem certeza, ela vem se tornando mais frequente. Uma das suspeitas está relacionada muito possivelmente à exposição de algum tipo de hormônio na alimentação para as mães. Também está relacionado com as fertilizações in vitro para tentativa de gestação, e ela é basicamente uma malformação do pênis, onde eu não tenho um desenvolvimento completo da uretra e do prepúcio. O prepúcio é o capuz, a pele da ponta do pênis. E esse pênis, em geral, é curvo. Essa é uma malformação que ela pode ser mais leve, quando, a uretra ela não chega na ponta do pênis do menino, né, vamos lembrar que a uretra ela corre ao longo de todo o pênis e vai se abrir no meio da glande. Nesses meninos ela vai se abrir antes da glande, né, então quanto mais longe da glande essa uretra se abre, mais complexa é essa patologia. Então, quando eu tenho hipospádias mais simples, ou seja, que o furinho não está na posição correta, mas está próximo à cabeça, as questões são mais estéticas, né? Ele é um pênis diferente dos outros meninos, ele pode ter algum tipo de dificuldade de mirar o jato urinário, né? E a gente sabe que homens ao natural já não acertam muito o jato urinário. Ele pode ter depois, na vida adulta, um certo grau de dificuldade para ser pai, literalmente por uma questão de mira, né, o ideal é que a nossa uretra esteja na ponta do pênis, para que quando esse menino ejacule, ele mire o colo do útero da menina. Mas em alguns casos eu tenho alterações muito graves, onde a uretra pode acabar junto à bolsa escrotal, às vezes atrás da bolsa escrotal, necessitando de cirurgias muito complexas.
Então, o tratamento da hipospadia, ele é eminentemente cirúrgico, tá. Quanto mais próxima da cabeça, menos complexa vai ser essa reconstrução, quanto mais distante, mais complexa. Então não é raro a gente precisar, em casos mais complexos, várias cirurgias até deixar a genitália do menino, funcionalmente adequada. É muito fácil de diagnosticar, isso normalmente já é diagnosticado na sala de parto, ao nascer, quando o pediatra vai fazer o primeiro exame geral das crianças, e como boa parte das malformações, em alguns casos, a gente pode detectar mesmo antes do nascimento, com as ecografias gestacionais, onde se avalia toda a morfologia do menino. Deve ser avaliado por um urologista, né, preferencialmente um urologista pediátrico, e muitas vezes a gente inicia essas correções cirúrgicas ao redor dos 6 meses. Por isso a importância de levar, avaliar, para que a gente possa, definir qual o melhor momento de iniciar esses tratamentos. Ah, é bacana porque tu abordaste, né, a patologia, como que faz o diagnóstico e como que trata, né, e até o tempo, né, porque ainda é um bebê, mas já começa a tratar. A gente tem que lembrar que a identificação da genitália, ela começa muito precocemente, né, ali aos 2, 3 anos, o menino já se compara com os irmãos, já se compara com o pai, ao redor dos 6 ou 7 ele vai entrar na escola, isso é uma coisa natural dos homens. Então é importante, ou o ideal, né, até do ponto de vista de desenvolvimento psicológico, que tudo isso esteja o mais próximo do ideal, ali ao redor dos 2, 3 anos, né. Claro que em casos mais complexos, às vezes a gente vai fazer várias cirurgias que vão se estender na vida adulta. Hum. Isso é uma outra coisa importante, né, dessas crianças serem acompanhadas com o urologista. Porque muitas vezes ele vai ser operado pequenininho, mas isso vai vir a dar algum impacto na vida adulta, em questões de, capacidade de urinar adequadamente, capacidade de gestar, coisas, estético-funcionais do pênis. Sim. E me fala uma coisa, como que funciona o diagnóstico e o tratamento do refluxo vésico-ureteral? Falei correto? Falou correto. Então, o que que a gente tem hoje, né, uma das alterações mais comuns que a gente identifica na gestação, hoje em dia, são dilatações do trato urinário, tá. Até 5% de toda a ecografia feita por uma mulher grávida tem alteração urológica, ou seja, uma dilatação do rim, uma dilatação da bexiga, uma dilatação do ureter. Ureter é o ducto, é o cano que conecta o nosso rim à nossa bexiga, tá. Vai ter inúmeras causas, essas causas podem ser obstruções, quando por algum motivo, de maneira congênita, eu tenho ali uma anomalia anatômica que impede o fluxo adequado dessa urina. Isso pode levar, a uma lesão renal, ou seja, tem crianças que a gente tem que intervir precocemente logo depois que nasce, e tem crianças que a gente vai observar até a vida adulta. O que que é o refluxo? O refluxo é talvez a alteração mais comum desse mecanismo. O urologista ele não deixa de ser um hidráulico, tá, eu gosto de brincar com os pais e com os pacientes. O fluxo natural da urina é do rim para a bexiga, da bexiga para o vaso sanitário, tá. O refluxo vésico-ureteral é quando a gente vai urinar, ou seja, a nossa bexiga se contrai e a urina, ao invés de sair toda, alguma coisa reflui, alguma coisa volta para o rim. Isso pode ser diagnosticado com uma alteração ecográfica antinatal, mas o mais comum é com uma infecção urinária. Então, quando eu tenho um bebê, eu tenho um recém-nascido que teve uma infecção urinária que potencialmente é muito grave nas primeiras semanas de vida, em geral eu tenho que investigar refluxo. O refluxo, apesar de ser grave, tá, até os anos 60, 70, o refluxo vesicoureteral era a principal causa de insuficiência renal, necessidade de diálise e transplante em crianças, É. tá. Até que se entendeu esse mecanismo, tá. Ou seja, qualquer criança, independente da idade, que tenha uma infecção urinária febril, tá, ela deve ser investigada para malformações do trato urinário, principalmente excluir o refluxo. Bom, e cada caso é um caso. Para nossa sorte, a maior parte dos refluxos são autolimitados. Ao longo dos primeiros 2, 3 anos de vida, ele vai se resolver sozinho. Mas a gente tem que ter muito cuidado, estratificar criança por criança, avaliar, fazer avaliações radiológicas
frequentes para ver quais crianças vão resolver sozinhas e quais nós vamos necessitar intervir. Ah, Quase toda criança vai iniciar com profilaxia, a gente inicia com pequenas doses de antibiótico, às vezes desde o nascimento, tá? Para prevenir infecções urinárias graves. Algumas delas vão necessitar procedimentos cirúrgicos. Esses procedimentos eles podem ser muito simples, como injeção endoscópica, tá? Hoje está muito comum a gente falar de ácido hialurônico, né, ou seja, se injeta ácido hialurônico em tudo. Mas um dos primeiros lugares em que se injetou ácido hialurônico foi dentro da bexiga para fechar o ureter e impedir o refluxo vésico-ureteral. Ou seja, há mais de 20 anos se faz esse procedimento em crianças, ele é absolutamente seguro, e minimamente invasivo. Até casos mais complexos, onde eu vou ter que realizar uma cirurgia reconstrutiva, seja aberta, seja por via laparoscópica ou robótica. O importante é que isso não pode passar despercebido. Toda criança com infecção urinária, com febre, não é uma cistitezinha, não é a fimosezinha que causou isso, não foi porque ela pisou na pedra fria ou não usou sapato no inverno. A gente tem que investigar. Olha, muito interessante isso. E assim, quantas informações que às vezes passam despercebido, né? Inclusive o que tu falaste agora, as avós costumam dizer, né? Ah, não bota o pé no chão, porque vai dar, vai ficar com vontade de fazer xixi. E olha aí, agora a gente aprendendo um pouco mais aí contigo. Fala pra mim, cálculos renais em crianças são raros? Como eles são tratados? Os cálculos renais, em geral, 20% das pessoas ao longo da vida vai ter algum cálculo, certo? Historicamente, os cálculos em crianças eram raros, mas eles estão aumentando, né? Eu te diria que hoje eles são incomuns, mas não mais raros, tá? Por algum motivo, ano a ano se identificam mais crianças com cálculo renal, às vezes crianças muito pequenas, ao redor de 2 ou 3 anos. Existe alguma coisa, muito possivelmente, de exposição. Existem lugares do mundo, basicamente no Oriente Médio, por exemplo, Paquistão, Índia, onde a taxa de litíase de cálculo renal em crianças se assemelha de adulto, Meu tá? Deus. Mas aqui no Ocidente também vem aumentando. A gente não sabe a causa, tá? Tudo que a gente não sabe a causa, a gente coloca a culpa em alguma exposição de comida, em algum multiprocessado, em algum excesso do consumo de sódio. Mas o fato é que a gente tem que ficar, também alerta para o cálculo renal em crianças. Então, de novo, crianças que têm uma infecção urinária, eu tenho que investigar cálculo. Crianças que tenham cólicas ou dores, inexplicadas, eu tenho que investigar cálculo. Para nossa sorte, o trato urinário ele é muito fácil de se fazer uma investigação inicial, de se fazer um screening. Com que? Uma ecografia, tá? Um ultrassom do aparelho urinário vai, na maior parte das vezes, nos elucidar ou pelo menos nos abrir uma porta por onde a gente vai chegar ao diagnóstico, tá? Hã Importante a gente não negligenciar, a gente tem que lembrar que se um cálculo, isso serve para adulto, mas também serve para criança, se um cálculo migrar, tentar sair do rim e por algum motivo ele obstruir, eu tenho poucas semanas antes de perder este rim. Ou seja, a gente tem que ter uma aquela orientação básica que todo pediatra, que todo médico dá, ingerir bastante líquido, ter uma dieta adequada, não abusar da ingestão, de sal, de porcarias do tipo salgadinhos, refrigerante, etcétera, que podem estar, apesar de não existir uma comprovação, associada a esse aumento de incidência de cálculo renal. E me fala uma coisa, até uma curiosidade, né, eu já tive cálculo renal e a dor é insuportável, assim, uma das piores dores, né. Nas crianças também é assim? Crianças têm uma característica, crianças eliminam proporcionalmente cálculos maiores do que adultos, tá. Então, num adulto, em geral, cálculos de até meio centímetro, 5 milímetros, eles vão ser eliminados. Crianças, às vezes, eliminam cálculos de mais de 1 centímetro, tá. O ureter, o trato urinário da criança, ele é mais complacente, tá. Então existe uma chance de eliminação maior. O que a gente tem que ter cuidado, não cuidado, mas alerta, e daí, procurar um urologista,
adequado é que nós não temos instrumentos pediátricos para tratar cálculo renal, ou seja, os tratamentos endoscópicos, as ureteroscopias, onde a gente entra com uma câmera no trato urinário e usa o laser para destruir esses cálculos, eles são aparelhos de adultos que a gente tem que usar em criança, tá? Ou seja, é mais complexo, muito mais complexo o tratamento em crianças, basicamente pela questão de material e de tecnologia, tá? E por que isso? Pelo motivo que começou aqui nossa conversa, era muito infrequente. Ou Sim. seja, não valia a pena tu investir e criar instrumentos específicos para uma população que raramente ia utilizar. O fato é que isso vem aumentando. Eu vou te dizer que não passa uma semana que a gente não opere um adulto, mas já não passa um mês que a gente não opere uma criança. Que Ou seja, isso tem se tornado bem frequente. Quanto mais cedo eu tenho um cálculo renal, mais maligno ele vai ser, mais ele vai crescer, ou seja, aumenta o risco de eu ter os cálculos coraliformes que ocupam todo o rim. É mais comum em crianças eu ter que fazer um número maior de cirurgias quando necessário para conseguir limpar esse rim. O ideal é a gente tirar todos os cálculos. Qualquer coisa que sobra tende a crescer novamente. ai, que coisa. E me fala uma coisa, o que é a bexiga neurogênica e quais os desafios no acompanhamento desses pacientes? A gente ouve falar muito sobre bexiga neurogênica, mas na verdade ninguém sabe o que que é. Maravilha, assim, a bexiga é dos órgãos mais complexos que existem, né, eu brinco que talvez depois do cérebro, a bexiga seja o órgão de funcionamento mais complexo. Ele tem uma parte do funcionamento que é voluntária, a gente tem a capacidade de segurar a urina, a gente tem a capacidade de definir a hora que a gente vai urinar, mas ele tem uma parte que é involuntária, tá. O ato de urinar, ele necessita uma bexiga complacente, uma bexiga que vá se acomodando aquela urina até a hora que a gente vai no banheiro, inicia a urinar, quando a gente inicia a urinar, a gente relaxa a válvula, o esfíncter, a bexiga se contrai e a gente esvazia essa bexiga. O que que é bexiga neurogênica? É uma incoordenação, é uma descoordenação de todo este mecanismo, tá? Hã, o cérebro diz: "Relaxa a bexiga", e ela contrai. Eu digo: "Segura a urina", e ele solta. Isso normalmente é causado por alterações neurológicas. No adulto, na velhice, pós-AVC, pós-isquemia, traumas raquimedulares, ou seja, praticamente, todas as pessoas que a gente vê na rua, que estão numa cadeira de rodas por uma lesão medular, elas têm bexiga neurogênica, tá? E na criança? Na criança, a causa ela é congênita, tá? De novo, ela é secundária a uma malformação de nascimento, uma malformação da medula chamada mielomeningocele, né? Essa é a principal causa da bexiga neurogênica. São crianças em que a medula não se fecha durante o desenvolvimento fetal, aquele tecido nervoso ele fica exposto e aquilo causa literalmente um curto-circuito, tá? Em todo o mecanismo de funcionamento da bexiga. De novo, toda criança que a gente vê na rua, que caminha com dificuldade, que usa bengala, que usa cadeira de rodas, muito possivelmente aquilo é uma sequela da mielomeningocele. Ah, apesar da bexiga não ser o que a gente vê, porque a gente vê a questão ortopédica, neurológica, o que vai colocar essa criança em risco é essa bexiga neurogênica. Essa bexiga ela não se esvazia, essa bexiga cria uma altíssima pressão, essa pressão vai machucar os rins e essas crianças têm um risco muito grande. Infecções urinárias, insuficiência renal crônica, necessidade de diálise na vida adulta, necessidade de transplante renal e uma série de outros fatores. Para nossa sorte, a maior parte das mielomeningocele hoje elas são diagnosticadas intraútero, tá. Existem cirurgias modernas em que se opera o feto, ou seja, a mulher grávida vai operar, vai corrigir essa mielomeningocele, isso tem um ganho maravilhoso na questão ortopédica, ou seja, crianças que antes não caminhavam, hoje nascem e vão se desenvolver normalmente. Mas e esse tratamento, ele é hoje o padrão ouro, né, ele está disponível em Porto Alegre, existem neurocirurgiões e obstetras que fazem esse procedimento, mas infelizmente esse procedimento parece não causar nenhum benefício no comportamento da bexiga.
Ou seja, isso é algo que está nos causando problema. Por quê? Porque essas crianças evoluem tão bem do ponto de vista ortopédico, elas não precisam mais de cadeira de rodas, elas caminham bem, elas evoluem, mas a bexiga continua tão doente quanto antes. Ou seja, a gente não pode descuidar, né. É uma vida complexa, é uma vida trabalhosa, mas essas crianças são plenamente capazes de terem vidas normais, tá. A importância da gente ter um acompanhamento com um urologista que faça, na minha opinião, a urologia pediátrica, mas faça também a urologia de transição. O que que é a urologia de transição? Eu vou entregar todas aquelas crianças com malformações de nascimento, que eu corrigi, que eu cuidei, por urologista que só trata adulto, tá. Hum. Então assim, um urologista que tenha formação nessas patologias de criança, ou urologistas, como nós no consultório, que acompanhamos essas crianças desde antes de nascer até ficarem velhinhas, né, é o mais seguro. Por exemplo, meus pacientes de mielomeningocele, o mais novo nasceu semana passada, a mais velha tem 70 anos. Então, tem que saber que isso vai ser um acompanhamento pela vida toda. É muito comum essas crianças precisarem, aprender a se sondar para esvaziar a bexiga, ou seja, o acompanhamento multidisciplinar é essencial para que essas crianças tenham, hoje, uma sobrevida exatamente igual a qualquer outra pessoa. E isso envolve uma equipe multidisciplinar, Thiago? Sim, o manejo da mielomeningocele, ele é multidisciplinar, é como se fosse uma grande árvore. Então hoje ele vai começar no momento no intraútero, no diagnóstico, se possível na cirurgia intraútero. Esse paciente após nascer, ele vai ser acompanhado pelo ortopedista, pelo neurocirurgião, pelo pediatra e pelo urologista, tá. Quando ele chega na minha parte, que é a bexiga, ele vai precisar de um acompanhamento de enfermagem, porque ele vai precisar aprender a se sondar, os pais vão ter que aprender a esvaziar essa bexiga, esses pais têm que aprender a passar uma sondinha 4, 5 vezes por dia para esvaziar essa bexiga. Hã Ele vai posteriormente, a partir dos 5 anos, 30% deles vão precisar fazer alguma cirurgia de reconstrução de bexiga, ampliar essa bexiga, fazer uma cistoplastia. Eles vão precisar de fisioterapeutas, tanto para a parte ortopédica quanto para a parte urológica. Existe uma série de técnicas fisioterápicas que podem, de alguma forma, auxiliar essas crianças também no trato urinário, né, além de psicólogos, terapeutas ocupacionais, ou seja, essas crianças demandam um investimento, hã, de tempo e de dedicação, da família, dos pais e da equipe médica que é muito grande. Em contrapartida, né, aquelas coisas, Deus nos tira umas coisas, nos dá outra, essas crianças em geral são extremamente inteligentes, certo? São muito cativantes, são muito resilientes, e eu tenho pacientes com essas malformações que estão na faculdade, eu tenho paciente que faz faculdade de medicina, eu tenho paciente casado, eu tenho paciente, que já foi mãe, ou seja, a vida é normal, ou seja, mas demandam um investimento muito grande. Mas isso é muito bacana de te ouvir falando sobre isso, né. Como que são esses pacientes, a idade desses pacientes e levar uma vida normal, né, apesar de todos esses acompanhamentos aí de equipes multidisciplinares no tratamento, né. E quando que a cirurgia é necessária na urologia pediátrica, Thiago? Bom, a cirurgia mais comum na urologia pediátrica é a circuncisão, né, a fimose, né, a gente, o que que é a fimose, né? A fimose é a incapacidade ou dificuldade da gente expor a glande, tá. Todo menino nasce com fimose, todo, tá. E 80 a 90% desses meninos vão se resolver espontaneamente até os 5 anos, né. Todo pai conhece aquela: "Ah, não, eu soltei a fimose com tal idade, o pediatra me ensinou a fazer massagem, etcétera". Mas o fato é que eu vou ter 10% dessas crianças e que isso não vai se resolver. Entendeu? Eu vou ter que lançar a mão de um tratamento clínico, com alguns tipos de pomadas e cremes, mas que muitas vezes não funcionam, e essa criança vai acabar tendo que fazer uma circuncisão, que é a retirada do prepúcio. Hã, É talvez a cirurgia mais comum realizada no mundo, né, porque assim, a circuncisão vai ser feita em todos os pacientes
com fimose refratária, ou seja, que não se resolve sozinho, e por uma série de questões religiosas, culturais, de higiene, etc. Então, essa é, de longe, a cirurgia em que o urologista pediátrico mais faz. Não é por ser a mais comum que ela tem que ser, desconsiderada, né. Claro. Ela é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que vai levar ao impacto na vida desse homem, durante toda a vida e que está associada em casos, para nossa sorte, extremamente raros, com complicações. Hã, Além disso, é muito comum os testículos retidos, ou seja, eh, a criptorquidia, tá. O testículo do menino, quando a gente está dentro da barriga da mãe, ele começa a se desenvolver próximo aos rins, dentro do abdômen, e ele vem migrando ao longo da gestação. Algumas semanas antes, ele como se perfurasse as nossas virilhas e caminha até a bolsa escrotal, porque ali é o lugar que a gente tem que ter o testículo. O testículo precisa de uma temperatura um pouco menor para se desenvolver adequadamente, principalmente para questões de fertilidade. Mas é muito comum esse testículo preguiçoso parar em algum momento dessa migração, e essa é uma das cirurgias mais simples, mas necessárias. Ela é uma cirurgia temposensível, tá? Ou seja, o que que significa isso? Quando o menino nasce, eu tenho que ter os 2 testículos na bolsa escrotal. Se eu não tiver os 2 testículos na bolsa escrotal, eu tenho que encontrá-los. Para nossa sorte, a maior parte das vezes, eles estão próximos à bolsa, na virilha, tá? Na região inguinal. Então, o pediatra, se ele não palpou, se ele não encontrou, ele tem que encaminhar para um urologista. Ah, identificando-se esse testículo, essa é uma cirurgia tempo sensível. Tá? Lá no passado, se imaginava que até os 10 anos esse testículo pudesse descer. Depois se imaginou que até os 3. Hoje em dia a gente sabe que se ele não nasceu na bolsa, a chance dele migrar ou dele completar a sua migração é raríssima, tá? E ele tem que ser colocado. O que que eu estou falando de uma cirurgia tempo sensível? Quanto antes a gente fizer, melhor. Todo menino que nasce com um testículo preso, ele tem um risco aumentado de câncer de testículo na adolescência e na vida adulta e de infertilidade. Ou seja, por quê? Pela lesão térmica desse testículo fora da bolsa. Quanto antes eu descer para a bolsa escrotal, menor a agressão, menor o risco destas complicações. E daí a gente passa para cirurgias mais complexas, né? Então a gente vai ter essas cirurgias dos estreitamentos do rim, tá? Eu posso ter um estreitamento na saída do rim, se chama estenose de Jupe. Ela é muito comum. Quando esse rim está obstruído e ele está sofrendo, eu tenho que fazer uma plástica. É uma cirurgia delicada. Em bebês muito pequenos, a gente consegue ainda fazer essa cirurgia por uma técnica convencional, um pequeno cortezinho. A gente tem que lembrar que crianças são mais flexíveis, então as incisões são menores, são menos dolorosas. Mas passando ali de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente já tem que lançar mão de novas tecnologias, como a laparoscopia e a cirurgia robótica. Da mesma forma, as outras alterações genitais, as hipospádias, que a gente já comentou aqui, Sim. que também são tempos sensíveis, as questões de bexiga, eu tenho malformações muito graves que chamam estrofia de bexiga, que são extremamente raras, onde a bexiga ela nasce fora do corpo e eu tenho que reconstruir essa bexiga, eu tenho que reconstruir esse abdômen. Isso normalmente se começa essas cirurgias bebês, mas 2 ou 3 cirurgias até o final da infância em geral são necessárias. E as bexigas neurogênicas, né, que são as ampliações. Tem crianças que são incontinentes, eu preciso transformar em continente, ou seja, cirurgias muito grandes, muito complexas, que em números absolutos são raras, mas se tu for somar a quantidade de malformações que a gente pode ter no trato urinário de uma pessoa, acaba sendo um volume muito grande de cirurgias que a gente faz anualmente. E de que forma a tecnologia, por exemplo, como a cirurgia robótica, né, ela tem contribuído para melhores resultados nas crianças? Ah, É muito interessante essa pergunta. E a urologia como um todo, a especialidade de urologia, ela é uma especialidade que, em geral, ela está na vanguarda da tecnologia cirúrgica, E tá? até da robótica, né? E da robótica. Vamos dizer, cirurgia laparoscópica, que hoje é uma coisa muito comum. Ela nasce nos anos 70, a laparoscopia, ou seja, tu entrar com uma câmera no abdômen para procurar testículos não descidos, Olha né? só. Assim nasce a laparoscopia.
E depois ela se populariza nas cirurgias de hérnia, nas cirurgias de vesícula, nas cirurgias de obesidade e todo o resto. A cirurgia de cálculo renal, que há 30, 40 anos atrás era um corte que ia literalmente do Oiapoque ao Chuí, hoje ele é todo feito por tratamentos endurológicos, microcâmeras, endoscópios. Tu imagina um aparelho de endoscopia, que todo mundo faz endoscopia ou colonoscopia, Sim. infinitamente mais delicados, é o que a gente usa no trato urinário. E a cirurgia robótica, né? Hoje em dia, a cirurgia robótica ela é eminentemente utilizada pela urologia e pela cirurgia geral, cirurgia digestiva, mas ela nasce basicamente como um armamento da urologia. Lá no início, para tratar tumores de rim e tumores de próstata no adulto, mas migrou muito precocemente para a urologia pediátrica. A cirurgia robótica, ela é um ganho muito grande de facilidade em cirurgias que eu preciso fazer algum tipo de reconstrução, em que eu preciso fazer costuras, em que eu preciso fazer plásticas. Ou seja, cirurgias que eu vou só retirar um órgão, eu posso fazer por laparoscopia. Quando eu preciso reconstruir, e na urologia pediátrica, eu vou ter as estenoses de junção, as estenoses de Jupe, que são estreitamentos, que é uma plástica muito delicada, as questões da correção do refluxo, de uma série de outras anomalias, ela é muito mais fácil de ser realizada pela plataforma robótica, tá? O que que impede uma disseminação tão grande da robótica na urologia pediátrica e no sul do Brasil nós somos pioneiros, né, o Hospital de Clínicas realizou a primeira cirurgia robótica em crianças, hã, numa criança de 10 anos por estenose de Jupe há 7 ou 8 anos atrás, tá? É a raridade das suas patologias, né, Sim. incomparável o número de pacientes com câncer de próstata ou com câncer de rim, comparado com crianças que vão necessitar algum tipo de reconstrução. Por este motivo, a gente acaba não utilizando em bebezinhos a robótica por causa do tamanho dos instrumentos. Ah, sim. Apesar do que nos Estados Unidos existem centros de urologia robótica infantil, inclusive em Chicago, onde eu treinei, que desde 2 meses já usam o mesmo robô que se usa em adultos. O fato que a tendência, como tudo, é que a tecnologia ela veio para ficar, ela veio Sim, para acrescentar. Os seus limites hoje são basicamente financeiros, né, a cirurgia robótica claro. ela é mais cara, mas sem dúvida alguma ela é uma revolução no manejo de todas as questões que necessitam reconstrução no trato urinário. E as crianças, basicamente, necessitam reconstruções. É sensacional, né, a gente acompanha, né, essa coisa da chegada da robótica e coisas que a gente pensava assim: "Quanto tempo vai levar para chegar aqui?". Não, e hoje já é realidade, né. E aí tu traz também esses relatos da cirurgia robótica aí para os pacientes, para as crianças, né. E me fala uma coisa para a gente encerrar então, né, minha última pergunta, porque sim, foi sensacional, essa entrevista, as tuas contribuições, e eu acho que isso é super importante para quem está procurando ouvir especialistas, né, então eu sempre digo assim, é muito importante a gente conversar com os médicos. Qual a importância do acompanhamento multidisciplinar nos casos mais complexos? É essencial, tá? Então, assim, a gente deve procurar, sempre que tiver alterações urológicas, um urologista pediátrico. Nós temos alguns profissionais muito capacitados no Rio Grande do Sul, né, é a imensa minoria dos urologistas, mas a urologia pediátrica gaúcha, ela é de vanguarda, tá, e é essencial, que essa equipe esteja cercada de uma série de profissionais que possam auxiliar. Hã, a cirurgia é sempre um pequeno pedaço de todo o tratamento, né. Por mais longa que seja uma cirurgia que eu realize, 5, 6, 7 horas, ela vai durar um dia, alguns dias de cuidado pós-operatório, mas essas crianças vão precisar de algum tipo de cuidado pela vida toda. Então, assim, a gente tem que procurar um grupo que esteja cercado de uma boa enfermeira, de bons fisioterapeutas, de bons radiologistas pediátricos, ou seja, consigam fazer os exames em crianças, que é Sim. diferente do que nos adultos, porque isso está diretamente proporcional à nossa
taxa de sucesso, a melhora da qualidade de vida dessas crianças, a melhora da qualidade de vida destas famílias. A gente tem que lembrar, que quando uma criança está doente, que quando uma criança tem alguma alteração, aquela família toda também tá. Ou Com seja, certeza. tem todo um grau de sofrimento, de pai, de mãe, um grau de culpa infundado, mas que existe, de uma mãe ou de um pai, e que isso tudo tem que ser manejado em conjunto. Eu nunca vou ter uma criança feliz se os pais não estiverem felizes, tá. Sim, Então isso é das coisas que eu mais falo, principalmente para as crianças com alguma alteração que seja mais visível, e os pais estão extremamente angustiados, pensando no futuro, diga assim: "Olha, vai dar tudo certo, vão ter vidas boas, normais, vão ser felizes, vão casar, vão ter filhos, maravilha. Mas desde que vocês se tranquilizem, relaxem, acompanhem". A vida dessas crianças muitas vezes é difícil, mas é a vida delas. E elas vão se adaptar, e elas vão se desenvolver. E todo o núcleo familiar tem que estar tranquilo em relação a isso. com certeza, né. E que bom que elas podem contar com um urologista como o Tiago, uma equipe multidisciplinar como a tua equipe, né, a tua coordenação lá na urologia do Hospital de Clínicas, e todo esse expertise que tu traz, né. Então, a gente, assim, fico muito agradecida, né, por poder compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento com outras pessoas, né, que às vezes estão aqui nesse momento agora que vão nos assistir, pessoas que estão preocupadas com o diagnóstico que receberam dos seus filhos. Foi uma conversa extremamente esclarecedora sobre urologia pediátrica e sobre a importância de um diagnóstico precoce para garantir saúde, qualidade de vida para as crianças. E para você que nos acompanha aqui no Conexão Médica, continue ligado, porque a gente vai ter mais episódios ainda com o Tiago. Porque além do Tiago fazer a urologia pediátrica, a gente vai falar sobre saúde íntima em homens e mulheres, reafirmação sexual, urologia nos adultos e ainda os benefícios da cirurgia robótica, que, como o próprio Tiago falou, vem para os adultos e também para as crianças, né, Tiago? Isso mesmo, Cláudia, muito obrigado e vamos conversar bastante. Muito obrigada.